Vamos mergulhar numa história bem intensa, que fala sobre conflito em família, sobre inveja no ambiente de trabalho, digamos assim, e sobre uma intervenção divina espetacular. É um relato lá do livro de Números que ensina muito sobre liderança e, principalmente, sobre o poder da humildade. E a tensão já começa forte, vindo de onde menos se espera. Miriam e Arão, os próprios irmãos de Moisés, resolvem confrontá-lo. E não é qualquer crítica, é uma acusação bem pessoal, feita em público, vindo do seu círculo mais íntimo. Mas sabe como é, né? Em muitos conflitos, a primeira queixa que aparece raramente é o problema de verdade. O casamento de Moisés acaba sendo só o pretexto. A raiz da questão era muito, mas muito mais profunda. Para a gente entender a dimensão desse conflito, primeiro a gente precisa dar uma olhada em quem são os envolvidos. Não estamos falando de estranhos. São 3 irmãos no epicentro da liderança de Israel. E é justamente essa mistura de laços de sangue com papéis de poder que cria o cenário perfeito para a crise. Então, a gente tem Moisés, o líder principal, o cara. Do lado dele, o irmão Arão, que é o sumo sacerdote. E a irmã Miriam, uma profetisa super respeitada. Eles não eram só família, eram tipo colegas de trabalho no ministério. E é bem aí, nessa intersecção, que a faísca do ressentimento acende. E é aqui que a história fica fascinante, porque ela mostra um lado bem humano da coisa. Os comentaristas geralmente apontam que a acusação tem 2 camadas: o pretexto, que é aquilo que se fala em voz alta, e o motivo real, aquela insatisfação que queima por dentro, sabe? Ou seja, por fora, o problema era a esposa de Moisés. Mas por dentro, na real, o que pegava era inveja e uma vontade de ter o mesmo poder que ele. A crítica ao casamento foi só uma cortina de fumaça para esconder a frustração que eles sentiam com a autoridade que só Moisés tinha. E sobre esse termo, mulher cuxita, os estudiosos acreditam que foi usado de um jeito bem pejorativo. Talvez por causa da cor da pele de Zípora ou pelo fato dela ser estrangeira. O objetivo era bem claro: usar qualquer desculpa para tentar diminuir a autoridade de Moisés. E aí eles soltam a frase que entrega tudo. A queixa real não tinha nada a ver com quem Moisés casou. Tinha a ver com quem Deus escolhia para falar. E o texto faz questão de adicionar um detalhe importantíssimo. E o Senhor ouviu isso. E o que Moisés faz? Nada. Silêncio total. Ele não abre a boca para se defender. Mas ele nem precisa, porque a defesa vem de uma instância muito superior. Deus entra na história, convocando os 3 irmãos para uma reunião, digamos, de emergência, lá na tenda do encontro. Primeiro, Deus estabelece a regra geral. Ele explica como as coisas funcionam normalmente, sabe? Ele se comunica com os profetas de forma indireta, por meio de visões, de sonhos. Esse é o padrão. Mas aí vem o porém. Deus deixa claro que com Moisés a história é outra, a comunicação é diferente, é direta, face a face, sem códigos. Fica bem óbvio que o relacionamento deles está em um outro patamar. E para fechar, Deus faz a pergunta. Uma pergunta que dá até um calafrio, porque ela muda toda a perspectiva. A crítica deles não foi um ataque a um irmão, foi um desafio direto ao servo que o próprio Deus escolheu. Bom, depois de uma defesa dessas, as consequências vêm. E vêm com força. O julgamento divino é imediato e bem severo. O veredito é instantâneo, visível e chocante. Miriam, que muitos comentaristas apontam como a cabeça por trás de tudo, já que o verbo original da queixa está no feminino singular, é atingida pela lepra na mesma hora. E aqui a história dá uma virada impressionante. A vítima do ataque, o Moisés, em vez de pensar bem feito, ele faz o completo oposto. Ele clama a Deus desesperado, pedindo pela cura da irmã que acabou de atacá-lo. É nesse ponto que aquela descrição de Moisés lá no versículo 3 faz todo sentido. A mansidão dele não é fraqueza, de jeito nenhum. É uma humildade tão profunda que dá a ele a força para interceder pela pessoa que o feriu. É daí que vem a força dele. E assim a gente chega na resolução do conflito, que vai muito além de uma cura física. A questão central aqui é a lição sobre humildade, sobre restauração, que todo mundo ali precisava aprender. Deus traça um caminho bem claro para a restauração. Primeiro, a consequência. Miriam fica isolada por 7 dias. Esse tempo serve não só como uma vergonha pública, mas como um período para ela refletir sobre o peso do que fez. E só depois disso vem a restauração, quando ela é curada e pode voltar. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Ficam umas lições bem fortes, né? Primeiro,
que a inveja muitas vezes se esconde atrás de uma crítica que parece até fazer sentido, que a mansidão, o silêncio, podem ser uma resposta de uma força absurda. E claro, que desafiar a liderança que Deus estabeleceu é algo bem sério. E essa história toda acaba levando a gente para uma reflexão final, né? Trazendo esse relato antigo para os nossos dias, para os nossos próprios conflitos e para as coisas que talvez a gente precise levar direto para Deus resolver.